E aí, gente, como é que vocês estão? Olha a fera aí, né? Olha a fera aí. Qual o nome dessa fera, né? Lionel Messi, mais uma vez eleito melhor jogador do mundo pela FIFA, né? Sétima vez. E amplia aí uma vantagem em relação, talvez, ao seu maior rival desta era, né? Que é, talvez não, certamente é, né? Talvez é no caso da maior rivalidade, né? Mas certamente o maior rival dessa era, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi abre uma vantagem em relação às premiações do Cristiano Ronaldo, né? Faz fazer o giro pela rodada, joga os resultados da rodada. E ao final queria ouvir com vocês uma entrevista, né? Entrevista do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Ele participou do programa No Mundo da Bola, da TV Brasil. A gente, inclusive, no início do ano ouviu. Foi no início do ano? A gente já ouviu também o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, no mesmo programa. Dessa vez vamos ouvir o presidente do Fluminense. Falou de muita coisa bacana. Ele já começa essa entrevista falando das ligas, né? Dos dois movimentos, das duas correntes aqui que existem no nosso futebol brasileiro. É bem bacana, é bem ilustrativa e vamos, né, vamos acompanhar para se você ainda tem dúvidas em relação, né, ao que são essas duas ligas, né? O presidente Mário Bittencourt explica muito bem tudo isso, por isso eu queria ouvir com vocês um pouquinho, mas vamos primeiro começar pelo giro, o giro pela rodada, depois a gente pula pro FIFA The Best e aí a gente vai para a entrevista do presidente Mário Bittencourt. Opa, na verdade é segunda-feira, dia 27, Campeonato Paulista, Santo André 0, Mirassol 1. Só porque eu elogiei o Santo André ontem, né? Falei Santo André, terceiro colocado do grupo do Palmeiras, né? Perdeu do Mirassol. Campeonato Paulista, Audax 3, Madureira 1, Vasco 4, Boa Vista 1, confirmando mais uma vez essa boa fase do Vasco, né? O bom momento que vive. Aparentemente o Andrei vai fechar com o Vasco mesmo, vai reforçar ainda mais o seu elenco. É por pouquíssimo tempo, é verdade. O Vasco aceitou a exigência do Chelsea de liberar o jogador para jogar o Mundial, que servia a seleção. Mundial não, servia a seleção sub-20, né? E, e vai ficar com o jogador por um tempo. O jogador deve retornar para a Inglaterra se assim tiver pontos o suficiente para tirar a sua carteira de trabalho. Ele deve voltar para a Inglaterra em junho, julho, né? Então o Chelsea está bem confiante de que ele vai atingir esses pontos necessários e para o Vasco é muito bom. Para o Vasco é muito bom. Já falei sobre isso aqui várias vezes, não vou repetir, mas vive um bom momento. É importante a gente sempre contextualizar para a gente não fazer um recorte, não fazer uma narrativa de que tá tudo dando muito certo, tá tudo muito dando muito, tá tudo muito fácil, né? É o cuidado que eu falo que não sei se eu falei, acho que eu não falei do Grêmio, né? O Grêmio goleou, falei rapidamente, né? O Grêmio goleou e aí o Renato mó marra, né? A galera pegando no meu pé, porque eu fiquei um dia a mais no Rio de Janeiro, ninguém fala de como o meu time tá jogando, bom momento. É importante contextualizar. O Renato é um personagem, eu sou um grande fã do Renato Portaluppi, acho que é um cara. Há quem discorde, mas eu acho que é um cara que faz bem pro nosso futebol. Eu acho, de verdade, tá? Não tô sendo irônico aqui, mas o Renato, ele é muito. Esse é um dos problemas do Renato. Ele é muito de jogar pra galera e isso pra mim, muitas vezes você acaba vendendo uma ilusão pro seu torcedor. E é isso que o Renato tá fazendo agora. Ele tá vendendo uma ilusão pro torcedor. É óbvio que tem que ser comemoradas as vitórias e principalmente as goleadas, né? É óbvio que isso tem que ser comemorado. Isso tem que ser celebrado. Cara, isso dá uma alegria na alma do torcedor que não tem o que. Não tem como descrever. Agora, é importante sempre contextualizar, né? É sempre importante contextualizar. Eu falo aqui, eu sempre falo aqui, de novo, o torcedor vascaíno tem que comemorar, tá? Eu só tô querendo ter o pé no chão de que, cara, se comemora, né? É um bom momento, mas os adversários não são parâmetro. Esse que é o ponto. Os adversários não são parâmetro. Tudo bem, o Vasco ganhou do Botafogo, jogo que o Botafogo teve vários jogadores expulsos, tem tudo isso.
Mas a prova de fogo é pegar um Fluminense. No mata-mata, tá? No mata-mata. No mata ou no mata-mata, né? A prova de fogo é pegar um Fluminense. A prova de fogo é pegar o Botafogo mais uma vez. É pegar o Flamengo, principalmente. O Flamengo, se bem que o Flamengo eu acho que não é parâmetro também, tá? Porque o Flamengo, em termos de organização e elenco, tá muito acima. O Fluminense também, em relação ao Vasco, mas o Fluminense ainda não tem um elenco que se equipare ao Flamengo, né? Com todo respeito ao torcedor do Fluminense, mas aí você achar que tem um elenco que se equipare, você tá se vendendo uma ilusão também, né? Por isso que eu tô falando, é importante a gente sempre ter o pé no chão, torcer, comemorar, emocionar, tudo isso faz parte. O esporte ele propicia isso. O esporte ele propicia, mas você tem que ter o pé no chão. E aí eu ia falar de São Paulo, né? Que eu falo assim, eu acompanho bastante o canal do Barolo. Se você não conhece, é um torcedor fanaticíssimo do São Paulo. E nas duas goleadas recentes, antes do jogo contra o São Bernardo, ele tava feliz, né? Falou, cara, não sou de ferro, eu sou torcedor, né? Eu sou torcedor. Sempre que meu time goleia, eu me permito o direito de comemorar. Esse é o ponto. O torcedor tem que se permitir esse direito de comemorar, como torcedor do Vasco, como torcedor do Grêmio, como torcedor do São Paulo comemorou. Mas é sempre importante ter o pé no chão. De que eu falei, talvez o próprio Barolo ele se emocionou demais, né? Duas goleadas, aí perdeu do São Bernardo, ele ficou absolutamente transtornado, né? E a mesma coisa vai acontecer com o Farid. Farid Germano Filho. Se o Grêmio perder de um time meia boca, ele vai ficar maluco. Vergonha, vergonha, vergonha. Todo respeito, sou fã dos dois grandes personagens do nosso futebol, da mídia alternativa do futebol, né? Dois personagens, mas é por isso que eu falo assim, é importante, você tem que curtir, você tem que aproveitar, né? É um time de menor expressão, tem menos poder de fogo, é uma goleada, você tem que se permitir o direito de comemorar. É uma coisa diferente, cara. É uma coisa diferente. Agora, nunca pode se tirar o pé do chão. Porque eu falei, eu acho que o Barolo emocionou um pouco a mais. E aí, quando perdeu do São Bernardo, o que eu também acho que, assim, o São Bernardo não é muito mais time que o São Paulo, não, tá? Tá mais organizado, taticamente, fisicamente me parece melhor também. Mas se você falar da qualidade individual dos jogadores, o São Paulo tá muito à frente. Com todo respeito. E que, cara, a gente não. Eu tô falando assim, às vezes você fala uma coisa e alguém pode se ofender. Cara, também não dá pra gente ficar de hipocrisia. O investimento do São Paulo é menor esse ano? Sim. Mas a qualidade individual dos jogadores é muito maior. É a mesma coisa você pegar o Vasco e o Boa Vista. A qualidade individual dos jogadores do Vasco, por mais que seja um elenco em formação, é muito maior. Então você tem que se permitir o direito de comemorar. Agora, a prova de fogo mesmo vai vir contra os grandes do Rio. Os clássicos, né? E aí, se de repente não acontece um resultado positivo, aí, pô, vai. Aí o youtuber vai ficar maluco, né? Vai dar aquela emocionada. Vai, cara, mas é importante ter o pé no chão. Celebrar as vitórias, curtir esse momento ali é importante. Mas é sempre tem que ser com responsabilidade, né? Como diria Felipe Melo, sempre com muita responsabilidade. Então, curtir esse momento, obviamente, porque é um bom momento, tá? São nessas partidas que o Barbieri vai encontrar alternativas, opções do banco de reserva, né? De repente, um jogador da base aqui, o presidente, não sei se vai dar tempo de chegar nesse ponto da entrevista, mas o presidente do Fluminense fala disso. Existe um número de jogadores da base que tem que compor o time. Isso é padrão da atual gestão. Então o Vasco, principalmente, também tem que ter esse perfil, né? Mas bacana, assim. O torcedor é importante comemorar, celebrar, mas sempre, como eu disse, com responsabilidade, tá? Campeonato Mineiro Tombense 3, Vila Nova 0. E aqui o Campeonato Gaúcho, São José 1, São Luís 0, Caxias 2, Juventude 2, tá? Vamos pro FIFA The Best. FIFA The Best, sétima vez na carreira. Lionel Messi recebe aí o prêmio de melhor jogador do mundo. E deixa eu ver se tem. Assim, muito do. Você pode se perguntar, né?
Caraca, mas o que o Paris Saint-Germain ganhou nessa temporada, né? Esse prêmio, obviamente, foi muito. Como é que a gente pode dizer assim? Qual que é? Inflacionado, né? O Messi foi muito bem cotado em virtude do título da Copa do Mundo, que o consagrou aí talvez como um dos melhores de todos os tempos para os argentinos, alguns deles, né? O melhor de todos os tempos. Eu falei, eu tenho colegas argentinos, perguntei para eles, o Messi é maior que o Maradona hoje? Eles nem hesitam, pelo menos dois. Eles nem hesitam, sim, né? Perguntei após a Copa do Mundo. O Messi é maior que o Maradona? Sim, né? Foi caramba, pra mim o Maradona ainda é maior, mas você vê como o Messi atingiu. Eu falei, eu não sou argentino, né? Então você tem que perguntar por argentino. Então eu vou me embasar no que um argentino diz. O Messi é maior que o Maradona. Pra mim não é, mas pros argentinos é, né? Pelo que ele chegou, que ele alcançou, os feitos, né? E aqui Messi amplia a vantagem pro Cristiano Ronaldo e deixa eu ver se tem aqui a comparação. O argentino tem 7 prêmios de melhor do mundo, enquanto o português tem 5. No total são 31 premiações contra 21 do rival, né? O Messi abrindo vantagem aí em relação ao Cristiano Ronaldo. A gente sabe que, além da rivalidade, que ela é muito saudável, existe também essa vaidade, né? E o Cristiano Ronaldo, ele é muito vaidoso. Ele chegou onde ele chegou por ser um cara vaidoso, né? Extremamente trabalhador, mas muito vaidoso. E o Messi abriu uma vantagem absurda agora, né? Nesse final de carreira, se é que a gente pode dizer assim. A Argentina domina, né? Tem um domínio inédito nos principais prêmios. Melhor jogador do mundo, melhor técnico, melhor goleiro. Há controvérsias, tá? Melhor técnico e melhor goleiro. Enfim, né? Pra mim, há controvérsia. Em relação ao melhor jogador do mundo, eu não vou questionar. Eu não vou questionar, né? Eu acho que, obviamente, é um recorte e muitos se embasaram na Copa do Mundo para fazer essa escolha. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui. Melhor técnico, melhor goleiro. Mas daí a dizer que o Scaloni, o Lionel Scaloni, foi o melhor. Ele fez coisas legais na seleção, tá? Na seleção argentina, na campanha da Copa do Mundo. Ele mexeu os jogadores, ele mudava a escalação de um jogo para o outro, não tinha titular fixo, tirando o Messi, né? E o Emiliano Martinez, não havia titular fixo. Ele mexia mesmo no time. Isso é uma virtude de um técnico. De entender os contextos, as realidades dos adversários e mexer na escalação. Coisa que o Tite não fazia de jeito nenhum, né? O Tite afundou abraçado no poste. Se é que a gente pode dizer assim. Porque o poste não sai do lugar, a menos que derrubem o poste e derrubaram o poste do Tite. Não estou dizendo que o Tite é poste, estou dizendo que ele caiu abraçado com o poste, tá? Melhor goleiro Emiliano Martins. Ele fez uma grande campanha. Fez uma defesa, talvez, do título no jogo contra a França, né? Tava 3-3 e ele talvez tenha feito. A defesa foi o Tchouaméni que chutou, né? Eu não lembro mais quem foi. Eu acho que foi o Tchouaméni da França. Cara, assim, ele fez a defesa do jogo, da Copa, né? Das Copas, talvez. Das Copas, né? Então, cara, eu discordei, mas agora refletindo, eu acho que vale, né? Acho que vale. Melhor técnico, melhor goleiro, acho que vale, porque a campanha, assim, pô, é que eu falei, é um recorte, mas parando para pensar agora, fazendo, né, uma retrospectiva da Copa do Mundo, uma seleção que sai perdendo para a seleção da Arábia Saudita, o quanto ela foi crescendo ao longo da competição, não só o Messi, não só o técnico Lionel Scaloni, mas o goleiro Emiliano Martinez também, com defesas decisivas e na cobrança de penalidades, onde ele falou, cara, eu fui pro jogo mental mesmo e deu certo. Então acho que tá em boas mãos, viu? Vou me redimir. Vou me redimir aos argentinos, eu acho que foi de bom tamanho, mas é óbvio assim, a gente agora avaliando friamente, existe, né? Os campeonatos europeus aconteceram e aí você pode se perguntar se de fato, né? Foi para isso, não foi para isso, não sei. A gente tem também outro personagem, né? Que foi o Modric. O Modric ganhou, mas o Modric tinha ganhado a Champions League, né? O Modric ganhou a Champions League e foi vice da Copa do Mundo e acabou levando. Esse para mim foi muito questionável, tá? Esse do Modric é um baita jogador, mas daí a ganhar o título de melhor jogador,
naquela temporada, eu não sei, ficou meio que como um prêmio de consolação, sabe? A mesma coisa. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Fica meio, sabe, prêmio de consolação, assim. Eu não sei, cara. Vamos respeitar, né? O grande problema do FIFA The Best é esse aqui, ó. Esse é o maior problema do FIFA The Best, na minha opinião. Por isso que geram-se controvérsias, né? As votações não acontecem. Tá cortado aí, né? Pra vocês, foi mal. Eu fui rodando as notícias aqui, nem vejo se ficou bom. Acho que ficou bom, né? A matéria aqui. Eu não sei nem se o título ficou legal. Ah, ficou bom. E agora é tarde, né? E agora é tarde, mas acabei de lembrar e tenho que deixar os créditos. Globoesporte.com. A gente sempre faz o giro de notícias pelo... Sempre não, mas normalmente a gente faz pelo GE. Então sempre deixar os créditos aqui. Eu sempre esqueço de fazer isso, né? Pedir perdão mais uma vez à galera do GE. Mas entra lá, acompanha os conteúdos na íntegra, né? Dá uma moral, porque assim, muita gente trabalhando para trazer esse conteúdo legal. E o grande problema é isso, cara. Assim, não, voltei para a matéria anterior. O grande problema é isso aqui, né? São os jogadores, são os técnicos que votam, né? E aí a gente sabe que rola aquele corporativismo, aquela camaradagem. Messi, Thiago Silva e Tite colocaram camisa 10 do PSG no primeiro lugar. O Messi é amigo do Neymar, o Thiago Silva é amigo do Neymar e o Tite, né, brotheraço do Neymar. Eles votaram no Neymar como o melhor jogador do mundo, né? O Messi não vai votar nele mesmo. Aí também existe uma questão de, cara, também não vou tão longe, né? Não vai, obviamente que ele não vai votar no Cristiano Ronaldo. Votou no Neymar. Agora, o Thiago Silva e o Tite votar no Neymar... É por isso que eu falo assim, é aquele corporativismo, meio desnecessário, eu acho, né? Eu acho que vale também uma leitura um pouco mais séria, né? Um pouco mais sério. O Neymar, obviamente, não vai votar nele, nem no Cristiano Ronaldo. Ele vai escolher outro jogador e ele escolhe um colega. Agora, os outros têm que ser frios na sua avaliação, na minha opinião. Na minha opinião, tá? Vamos seguir aqui, ó. 2 brasileiros foram citados na votação do The Best para melhor jogador, Neymar e Vinícius. Para mim não há nível de comparação, tá? Pelo que os dois fizeram na temporada, eu não estou falando do talento, da qualidade, da história. Eu estou falando do que os dois fizeram na temporada. Não há nível de comparação. Por isso que eu estou falando, por isso que eu cito esses dois nomes. O Messi, tudo bem. Até porque o Messi é o Messi, ele pode tudo. Ele é o campeão do mundo. Agora o Thiago Silva e o Tite votar no Neymar, pô, é por isso que eu falo, é o tal do corporativismo. Por isso que se questiona muito esses prêmios, cara. Porque a galera, cara, assim, não tem o mínimo de seriedade, na minha opinião, para fazer essa votação, né? Enfim, né? O jogador do PSG ficou na 9ª posição, enquanto do Real Madrid ficou na 11ª. Então, tipo, o Neymar ficou à frente do Vinícius Júnior. Cara que foi super decisivo na Liga dos Campeões. Na Copa do Mundo talvez tenha sido o melhor jogador brasileiro. Chamar responsabilidade, assistência, passe, qualidade, né? Lidar bem com momentos difíceis. E ficou atrás do Neymar. E não tô falando, de novo, eu acho que o Neymar ele é 1000 vezes mais habilidoso, mais diferente que o Vinícius Júnior. Mas eu tô falando do que apresentaram nessa temporada. Do que apresentaram na última temporada. E mesmo na Copa do Mundo. Acho que o Vinícius Júnior apresentou mais. Messi, Thiago Silva e Tite colocaram o Neymar, né, que a gente já falou. E Gustavo Gomes e Roberto Mancini foram outros nomes conhecidos que citaram camisa 10 da seleção. Salah viu que Vinícius Júnior marcou o gol. O Salah votou no Vinícius Júnior, né? Só pra você ver. Marcou o gol do título do Real sobre o Liverpool na última Champions e votou no Vinícius Júnior, né? Que eu acho que o Salah foi muito mais... Como é que eu posso dizer assim? Ele foi muito mais crítico, se é que a gente pode dizer assim. Ele foi muito mais crítico, né? Enfim, vamos aqui, ó. Os votos em Neymar. Tá? Lionel Messi, capitão da Argentina. Thiago Silva, capitão do Brasil. Tite, técnico do Brasil, segundo colocado. E aí vai, né? E aí vai. Por isso que eu sempre falo aqui, falei, vou repetir. Esses prêmios de jogador, voto em jogador, muitas vezes eles são... Eu não digo que são... Que eles pedem credibilidade, porque é uma grande festa, existe um grande glamour, mas a gente às vezes ouve, cara, assim,
não dá para levar muito a sério isso, né? Porque um não vai votar. Assim, o Messi pode fazer uma temporada excepcional, o Cristiano Ronaldo não vai votar nele, né? O Vinícius Júnior fez uma temporada excepcional, o Messi votou no Neymar, né? Então é por isso que eu sempre falo. É óbvio que assim, assim, os que ganham normalmente foram caras que fizeram coisas diferentes. Pode haver uma ressalva ou outra, certamente que sim. Mas você não vai colocar em dúvida a premiação. O que a gente coloca em premiação são alguns votos. Que a gente coloca em xeque são alguns votos, só isso. Eu não questiono o título do Messi. É que eu falei, o do Modric eu não questiono também. Só que eu falo, pô, assim, ele foi de fato melhor. É só uma reflexão, né? Você não precisa concordar com tudo. E eu acho que ninguém deveria concordar com tudo 100%, tá? Você deveria questionar, tá? Se isso é verdade, o porquê que isso é verdade, né? Então, se o Modric é o melhor do mundo, por que, que ele é o melhor do mundo? Né? Se o Lewandowski foi o melhor do mundo, por que, que ele foi o melhor do mundo? E aí você vai ouvir, tá? Por causa disso, por causa daquilo. Ah, beleza, eu concordo. Eu concordo que esses dois mereciam ter ganho. Agora, eles foram de fato os melhores da temporada. Esse é o ponto que eu quero chegar. Né? É só isso que eu quero chegar. O Messi, é o que eu falei, eu acabei me rendendo ao Messi, fazendo uma retrospectiva da Copa. Messi, Lionel Scaloni e Emiliano Martinez, o goleiro da Argentina. Agora, eles foram de fato os melhores da temporada? É isso que a gente tem que fazer. Esse questionamento ele é saudável, né? Esse questionamento é saudável. Agora o que a gente fica na bronca são com essas votações que, pô, na minha opinião, tinham que ser feitas por especialistas, né? E não pelos próprios jogadores, que um vai votar no outro pelo corporativismo, pela camaradagem, pela broderagem. Aí eu acho que, cara, né? Aí sai do propósito do próprio prêmio, né? Enfim, vamos embora, vamos ver a seleção, né? O time ideal, vamos ver. Temos aqui a lista, deixa eu ver se tem a lista aqui. Tem, pô. Goleiro Courtois, né? Aí, pô, por isso que é brincadeira. Pô, isso aqui é de cair. Pô, isso aqui é pra matar de vez, né? Pra sair pisando pra matar de vez, né? Isso é todo ano acontece. Cara, isso aqui é uma. Eu vou falar patifaria pra não falar outra palavra de baixo calão, cara. Pô, isso aqui é uma loucura. Ah, Emiliano Martinez, o melhor goleiro. E aí, o time ideal, o melhor goleiro é o Courtois, né? Já começou legal, já começou. Tem o melhor. Entra técnico aqui? Entra técnico? Não entra técnico, né? Tá, eu queria ter visto técnico. Beleza, não tem técnico. Ainda bem, né? Ainda bem. Defensores Hakimi fez uma baita Copa, hein? João Cancelo, Van Dijk, meio-campistas De Bruyne, Modric. Modric é um absurdo, mano. Casemiro. Atacantes Messi, Mbappé, Benzema e Haaland, né? Um monstro, o Viking, né? Impressionante que joga o Haaland, né? E é isso, cara. Não tem os maiores vencedores por posição, né? Cacilhas de goleiro, Sérgio Ramos de zagueiro, defensor, não zagueiro, né? Meio-campista Iniesta, atacantes o Messi, né? O Cristiano Ronaldo nasceu muito perto, né? Messi 16, Cristiano Ronaldo 15, Ronaldinho Gaúcho e Mbappé 3, né? É uma loucura, né? Pô, o que esses dois fizeram no futebol é brincadeira, né? O que esses dois fizeram no futebol é brincadeira. É isso, gente. Vamos fazer o giro pela rodada, sessão entretenimento. Sobre o assunto que eu sempre falo aqui, né? Sempre colocar em pauta quando possível. Daniel Alves, a gente não tem nada de novo, né? É o que eu falei. O caso ficou um pouco mais aquecido em virtude da prisão temporária, né? Prisão preventiva, da possibilidade da defesa ter entrado com recurso de suspensão. Então todas as notícias que a gente tinha em relação ao caso eram mais nesse sentido. Agora só nos resta aguardar o julgamento, né? A gente vai sempre que tiver alguma notícia a gente vai trazer, mas coloco o assunto em pauta, como sempre tentarei fazer na medida do possível, porque sempre como eu sempre falo, tá? Envolve um personagem do meio esportivo, é um assunto muito sério, é um ambiente muito machista, então a gente precisa, né, levantar também abordar isso aí também, porque é uma parada muito séria e na maioria esmagadora dos casos acaba sendo negligenciada, né, pela justiça e pela sociedade também. Vambora. Vamos pro TV Brasil, então aqui, deixando os créditos, tá?
canal oficial aí do YouTube, TV Brasil. Se inscreve no canal, né? Dá uma moral pra galera que, pô, a TV, né? Os caras convidaram o presidente do Fluminense, então deixa uma moral pra galera. Curte o vídeo se você gostar. Vamos direto, né? Vamos direto, porque eu já tô falando de quanto tempo a gente tem aqui de podcast já. Já estamos com mais de 25 minutos. Vamos embora, então. Vamos. Presidente do Fluminense, presidente Mário Bittencourt, participação no mundo, no bloco aí, né, do TV Brasil, no mundo da bola. Vamos embora, vamos de Mário Bittencourt. Só para, né, primeiro corte aqui, em relação ao que falou o presidente Mário Bittencourt, né? Então, isso é a questão das duas ligas, né? Isso acho que é sabido por todo mundo. Agora, o que não fica muito claro e o que deixa muito claro o presidente do Fluminense é que as duas ligas são duas ligas que divergem em relação ao valor, né, dos direitos, cara, da parte comercial, né? Da parte comercial, dos direitos, né? Então, um grupo defende uma distribuição mais igualitária, né, de grana, e o outro, obviamente, né, embasado, muitos deles, a grande maioria deles, né, clubes de muita massa, de muito torcedor, eles querem, obviamente, um valor que seja proporcional ao tamanho da torcida, né? E aí fica injusto, né? E aí fica injusto, de acordo com o presidente, eu não sei de fato, tá? Mas de acordo com o presidente, você pegar a Liga Inglesa, a Premier League, a distância, né? A diferença dessa distribuição de grana, ela é muito menor, né? Se eu não me engano, a Premier League é a que tem a menor distância. O primeiro colocado e o último colocado é o que tem a menor distância, né? Então, é isso que ele acabou de falar. A liga não existe, é só um nome, né? Essas duas ligas que se fala são dois grupos, na verdade, né? Mas a ideia, de fato, é formar uma liga. A liga é o quê? É um campeonato, é uma liga, né?
como o nome diz.
Só para falar sobre esse, a gente vai finalizar o podcast daqui a pouco. Não, ainda dá para ouvir mais algumas perguntas, algumas reflexões. Eles vão continuar falando da Libra. Você vê que o presidente Mário Bittencourt até fala, ó, na Premier League, que hoje é a liga mais poderosa do mundo, se é que a gente pode dizer assim, a diferença entre o primeiro e o último colocado não chega nem a duas vezes o valor, né? A La Liga, que é a Liga Espanhola, que é o que eles estão meio que tentando usar como base, é de 3 e poucos por cento, né? Por cento não, 3 e poucas vezes, não é por cento. 3 e poucas vezes mais, né? O primeiro ganha em relação ao último. E essa divisão igualitária em relação a direitos comerciais e direitos de transmissão. E aí, como ele falou, uma parcela disso, 40 e poucos por cento, é dividido igual e todo o resto é flexível, é variável. Só que é complicado, assim. Eu acho que é um dos pontos em que certamente vai divergir, vai continuar divergindo, e se não chegar num bom senso, eu acho que a liga única, não dois blocos de clubes que vão negociar direitos, né? Ela nunca vai acontecer. Porque como o presidente fala, primeiro ele fala assim, a questão do engajamento, né? E o que eles querem usar como engajamento é televisão, é audiência. Eu concordo em partes, mas a gente vê, por exemplo, hoje, muitas, muitas transmissões acontecem online. Né? Muitas transmissões acontecem online. Se a gente pegar, por exemplo, o TV Casé, a Casé TV Casé não, a Casé TV transmitem jogos do Vasco e do Botafogo. Eles transmitem jogos do Vasco e do Botafogo. Não é audiência de televisão. Essa audiência ela é online, né? Ela é online. Então, assim, no mundo que a gente tem hoje, a gente não pode dissociar engajamento de rede social. Ah, mas aí vão ter problemas de bots e tudo mais. Aí, cara, eles têm que estabelecer os parâmetros deles, né? Mas eu não acho que dá para dissociar engajamento de rede social hoje, infelizmente. TV é uma coisa que as pessoas assistem, elas vão... Mas assim, se você tem a opção de ver no YouTube ou a opção de ver na televisão, na TV aberta, alguns vão optar por ir no YouTube porque está rodando no canal, no seu canal de preferência. Então, vai lá, tá, que eu falei, na Casé TV, muitos vão assistir a Casé TV, por quê? Porque o Casimiro tá lá, tá o Luiz, o narrador, que as pessoas se identificam, o Juninho, a galera que gosta dessa equipe. Outros vão preferir ver na TV aberta porque a latência, né, é menor, então você não chega, não ouve o gol atrasado. Alguns vão preferir ouvir no rádio porque é onde talvez seja a transmissão mais em tempo real possível, né? Outros vão ver nas TVs dos rádios, no YouTube, na internet. Então, assim, por isso que eu estou falando, hoje existem diversas plataformas que permitem ao torcedor acompanhar o seu clube de coração. E você vai acompanhar o seu clube de coração com os recursos que você tem. Se o seu celular tem rádio, eu vou ouvir pelo rádio, porque não vai gastar internet. Agora, se eu não posso ver uma televisão, se o meu celular não tem televisão, por exemplo, sinal digital, eu vou optar, obviamente, né, por uma plataforma digital. Qual delas? Vai ser de acordo com o gosto. Eu posso assistir? Não, então eu vou colocar uma rádio no YouTube, porque na rádio, né, é a mesma emoção do rádio comum, né? Você só não tem a imagem, você só não vê a imagem. Aí, não, posso assistir, vou assistir na Casé TV. E por aí vai, né? Por isso que eu tô falando assim, essa questão do engajamento é muito complicado. É óbvio assim, aí a gente vai começar a criar exceções e exceções a regras e vai se tornar uma confusão. Eu entendo isso, mas por isso que eu tô falando assim, se você não ceder um pouco nessa questão do engajamento, por exemplo, porque ele fala assim, existe uma distorção em relação a esses direitos, né? Em relação ao tamanho da torcida. Existem pesquisas que apontam, né, que alguns clubes têm muito mais torcedores do que outros, caso o Flamengo é considerado a maior torcida do Brasil, o Corinthians a segunda maior torcida do Brasil e por aí vai. O São Paulo a terceira, a quarta eu não lembro quem é o Palmeiras, eu não sei, cara, eu não sei, de verdade. E aí por aí vai, né? Por aí vai outros clubes, o Vasco, o Grêmio tem uma baita torcida também, e por aí vai, né? Existem essas pesquisas que elas indicam quem tem a maior torcida e quem não tem a maior torcida. Eu concordo que esse não pode ser o parâmetro. Eu concordo.
Ah, mas aí você tá querendo. Não, pô, porque assim, você nunca. Você pode ter pesquisas, mas você nunca vai aferir com 100% de certeza que essa pesquisa é verdadeira. Se, pô, é só a gente ver a atual eleição que aconteceu no Brasil. As pesquisas, né, do Ibope, do Datafolha apontavam como é que era? Uma vitória esmagadora, né, do Lula no primeiro turno, se eu não me engano, e foi pro segundo turno, e foi apertado, não foi assim, aquilo lá que mostrava. Então, assim, não estou falando que a gente, por causa disso, a gente tem que questionar todas as pesquisas, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, quando você faz uma pesquisa, você pega uma fatia da população. Você não pega nem 1% da população do país que você pesquisa. Você, você pega um número de pessoas, tá? Esse número de pessoas, de várias cidades, de vários estados, eu vou usar como parâmetro para eu fazer uma proporção em relação ao resto do país. Mas você não entrevista o país inteiro. Esse que é o ponto, né? A única pesquisa que entrevista o país inteiro é aquela pesquisa do IBGE, né? Que os caras vão de porta em porta, né? No Brasil inteiro e fazem a pesquisa. Só que nessa pesquisa ele não pergunta o seu clube de coração. Então você não consegue ter uma estimativa, assim, 100%, que eu estou falando, 100% confiável. Eu acho que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, eu acho que o Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil, eu acho que o São Paulo tem a terceira maior torcida do Brasil. Isso eu não questiono. O que pode oscilar são os números, a porcentagem, a distância entre um ou outro, né? E eu acho que a forma mais. Cara, assim, eu não acho que isso tem que servir como base para você estipular a distribuição de direitos, mas eu também não acho que você tem que ser tão radical de, não, vai ser por audiência de televisão. Até porque a televisão hoje não é a única plataforma. Ah, é fácil de medir? Compreendo que é fácil de medir, mas não é a única plataforma. Muitas pessoas assistem hoje no YouTube. Eu, por exemplo, sou uma dessas. Mesmo que exista a latência, tá? A diferença de tempo, eu prefiro ver no YouTube do que ver na TV normal. Eu sei que eu vou receber atrasado, eu sei que talvez eu ouça o gol na rua antes, mas eu prefiro ver no YouTube. Se tiver a transmissão no YouTube ou na Twitch, eu prefiro ver nesses canais, tá? Porque é uma transmissão diferente, né? A galera que faz parte desse time tem um tipo de comunicação diferente que eu gosto mais, tá? Que eu particularmente gosto mais. Mas é da opção de cada um. Então, assim, eu seria desconsiderado se a pesquisa fosse baseada apenas em, em, em audiência de televisão. Por isso que eu acho que essa questão do engajamento ela é muito delicada e os clubes da Libra jamais vão aceitar isso. Jamais. São os clubes que hoje são, muitos deles, né? Tem as maiores torcidas e se pegar o Flamengo e o Palmeiras, as duas equipes que hoje rivalizam em termos de grana e títulos, ultimamente no campeonato, no futebol brasileiro e sul-americano. Esses caras não vão abrir mão. O engajamento que eles têm em rede social é gigantesco. Nunca vai acontecer, porque a liga só vai acontecer se tiver 100%, todo mundo fechado. Então por isso que eu falo assim, vai ter que ceder num ponto aqui. A questão do engajamento eu acho muito delicada, porque o mundo de hoje é rede social, gente. Não adianta a gente se basear na televisão. Óbvio que assim, a maioria das pessoas ainda assiste a televisão. Isso é normal. Mas mesmo assim, você pegar a televisão, a Globo, que é um canal, uma emissora que tem as novelas, então a galera assiste a televisão por causa da novela, por causa do jornal, mas muita gente hoje já parte pro Globoplay, né? Assiste a televisão, mas assiste pelo Globoplay, não assiste pelo sinal de TV aberta. Então você vê, cara, se você vai fazer essa medição, ela vai ser errada também. Então eles vão ter que encontrar um consenso ali, um meio termo. Porque se baseia só em audiência de televisão, que tudo bem, é fácil de medir, não é o número correto. Se baseia só em tamanho de torcida, também é um número distorcido. Vão ser dois números distorcidos, vão ser duas pontas distorcidas. Você tem que chegar no meio termo. A internet hoje, né, as redes sociais hoje, elas são um termômetro para engajamento, para diversos assuntos, né? E se eles não usarem com isso, a liga já vai começar errada, na minha opinião. Se eles não se eles não tiverem nada em relação à rede social, a liga, a questão já vai estar errada, ela já vai estar injusta. Por quê? Porque a rede social hoje é um termômetro. Querendo ou não, ela faz parte das nossas vidas e ela é um medidor, né, de engajamento, né? De engajamento. Todo o resto não, mas nesse ponto eu concordo. Aí o presidente Mário Bittencourt até fala assim, pô, a gente
E é uma das coisas que eu acho que pode entrar nessa avaliação de engajamento, tá? Sócio-torcedor, venda de camisa. Porque assim, às vezes você tem um time que tem muito mais torcida que eu. Acho que ele até falou, tem muito mais torcida que o Fluminense. Eu acho que ele usou o Flamengo como base. Mas a gente tem mais sócio-torcedor. A gente vende tantas ou mais camisas que eles, né? Ele não citou o nome, eu acho que é o Flamengo, porque ele falou, tantas vezes maior, uma torcida tantas vezes maior que a do Fluminense, né? Acho que foi o Flamengo, eu não sei. Não estou querendo apimentar nada. Estou querendo dizer que, cara, assim, você não pode usar só rede social, você não pode só usar sinal de televisão aberta. Acho que cabe a avaliação de sócio torcedor, acho que cabe também a avaliação de venda de camisa. Eu acho que isso são números fidedignos do torcedor fiel mesmo, do torcedor raiz mesmo, que eu acho que é o cara que de fato vai ajudar a movimentar a grana no futebol. Não só esses, né? Não só esses, mas vão ajudar. Todos os outros vão ajudar também com comercial de televisão. Então as emissoras vão ganhar mais patrocínio de televisão, comercial e mais grana. E isso, obviamente, vai gerar mais receita. Agora, por isso que essa questão dos clubes, assim, é só para ilustrar para quem está ouvindo, que você fica, mas por que um clube que tem maior receita, maior torcida, ele recebe mais, né, nos direitos de televisão? Justamente porque é a maior torcida, vai ter mais gente assistindo televisão e as empresas de merchandising, né, de anúncio, eles vão querer fazer mais anúncios no período que, por exemplo, você pega o Flamengo, por exemplo. A maior torcida do Brasil, vai ter jogo do Flamengo agora, vai ter o jogo da volta da Recopa, né? Cara, assim, a quantidade que a Globo, por exemplo, vai ganhar de grana em relação à transmissão, o momento da transmissão vai aumentar muito mais. E a Globo vai cobrar mais por cada anúncio num período do jogo. Por quê? Porque é o Flamengo que está jogando. É um horário que se torna nobre e vai ser competitivo você anunciar qualquer coisa. Então fica mais caro, então eu tenho que pagar mais pro Flamengo. Porque o Flamengo vai me cobrar mais para ter o direito desse jogo específico. Então, pelo tamanho da torcida, vai ser um horário nobre, as empresas vão ter que pagar mais para anunciar no horário do jogo do Flamengo. E assim vai com outras torcidas, né? Eu estou usando a do Flamengo como base porque é a maior torcida do Brasil, mas com outras equipes também. Com a do Corinthians é a mesma coisa, com a do São Paulo é a mesma coisa, com a do Palmeiras é a mesma coisa, e por aí vai, né? Então, é por isso que existe essa questão do como é que vai ser distribuído, né, os direitos de televisão. Eu concordo um pouco com as duas ligas. Por isso que assim, eu acho que eles vão, se acontecer, se fecharem uma liga de fato, os dois lados vão ter que conceder, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Eu acho que precisa ter uma distribuição mais justa, né? Da grana dos direitos comerciais e dos direitos de transmissão. Eu acho que tem que ter isso que o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, fala, de ter uma fatia, quase 50%, que vai ser distribuído igualitário. Eu concordo, acho que isso é saudável para o futebol. Mas eu vou me sentir prejudicado. Cara, assim, o Flamengo, o Palmeiras ganha muita grana, entendeu? Eles, querendo ou não, eles vão deixar uma grana para a federação, eles vão... porque, querendo ou não, eles estão ajudando a movimentar o mercado. E esse dinheiro vai ser distribuído para outras equipes que vão ajudar a manter o futebol no nível competitivo. Isso é com o intuito de... Por que a Premier League, a diferença entre que o primeiro ganha e o último ganha é de 1, não, eu já ia falar por cento, é de 1,7 vezes mais, né? Porque eles tentam distribuir mais a grana, para quê? Para que a liga seja mais competitiva, né? É óbvio que assim, as equipes mais poderosas é aquelas equipes que têm dono, porque o dono injeta dinheiro doidado. Mas esse objetivo de você tentar minimizar a diferença de grana entre o que as equipes ganham é justamente para tentar tornar a liga mais competitiva. E ela é competitiva, né? Ela é competitiva, por quê? Vai gerando mais grana, a galera, né? Os bilionários do mundo árabe, enfim, na época teve bilionário russo também, os caras crescem o olho, falam, vamos investir nessa liga. Muita grana, é muito dinheiro envolvido, né? É muita grana envolvida. Então, cara, assim, eu concordo com isso. Essa distribuição ela tem que ser, diria, mais justa para que a liga fosse mais competitiva. A liga brasileira se torna mais competitiva, mas a questão da grana variável, né? Que aí essa coisa que o resto vai ser mais variável.
Aí eu acho que as duas partes vão ter que abrir mão de uma coisa. A Libra vai ter que vai ter que se flexibilizar em relação a essa grana fixa que vai ser distribuída igualitariamente, e o outro lado vai ter que ceder no questão assim, cara, essa renda é variável, o que vai levar a ser variável? Torcida, engajamento, sócio torcedor, vai ser mais difícil de medir? Certamente que vai, né? Certamente que vai. Só que se não houver um meio termo, é o que eu falei, cara, não dá para você dissociar a internet hoje, o engajamento online, cara, assim, do que é engajamento de uma torcida. Não dá, né? Infelizmente hoje não dá. E é o que eu falei, para mim, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, quanto o São Paulo, essas equipes não vão abrir mão disso. Não vão abrir mão. Então, se o outro lado, se a Liga Forte Futebol não abrir mão também em alguns pontos em relação a essa grana que vai ser. Mas isso vai manter a diferença muito grande. Sim, isso ainda vai manter uma certa diferença de grana, né? De grana, mas por um outro lado, vai ter uma fatia dessa grana que vai ser distribuída igualitariamente. Então vai minimizar, né? Entre o que o primeiro vai ganhar e o último vai ganhar, vai diminuir um pouco. Vai continuar sendo muito grande? Vai. Mas vai minimizar um pouco, né? Só que para isso acontecer, as duas partes vão ter que ceder um pouco aqui, um pouco aqui. Vai doer em todo mundo, né? O apresentador até fala assim, o Landim veio aqui, eu até lembro do Landim falando sobre isso. Eu acho que a gente não deu tempo de ouvir no podcast, mas eu ouvi a entrevista na íntegra. Eu lembro que ele falou isso. Cara, assim, eu não abro mão do que o Flamengo recebe hoje. Mas não o que o Flamengo recebe hoje, né? O que o presidente falou, o Mário Bittencourt, a partir de 2025, os contratos vão acabar. Então, assim, é um marco zero, né? É a partir daqui. A partir deste ponto, são novos contratos, né? Só que o que eu entendo do Landim ele quer manter o que tem hoje. Então, assim, a partir de 2025 eu quero manter. Isso aqui faz parte da minha projeção a partir de 2025. E eu não quero deixar de receber o que... Foi nesse ponto que eu entendo o que o Landim falou, mas que falou, a partir desse ponto é marco zero, e aí as duas partes vão ter que abrir concessões e ter um entendimento, né? Porque, assim, um dos outros pontos que ele falou, performance dos últimos 5 anos. Fica injusto, né? Fica injusto, porque dos últimos 5 anos, quem dominou o futebol brasileiro? O Flamengo, o Palmeiras, o Galo dominou uma temporada, e basicamente essas duas equipes. Fica injusto sim, mas se você não usar isso como base, também os dois não vão aceitar de jeito nenhum, né? Então por isso que eu tô falando, cara, se as duas vai doer para todo mundo. Doer um pouco, né? Doer um pouco, vai doer um pouco para todo mundo, isso aí não tem jeito. Mas se os caras não estiverem dispostos, essa liga mesmo não vai rolar, né? E seria muito interessante que rolasse, porque seria importante para melhorar a qualidade do nosso futebol, difundir melhor o futebol brasileiro no mundo, né? Comercializar melhor o produto futebol, tornar a liga mais competitiva. Eu acho que tudo isso, assim, tudo de melhoria que a gente pode ter, melhoria de gramado, melhoria no corpo de arbitragem, eu acho que tudo isso, o futebol praticado dentro de campo, eu acho que tudo isso vai ser puxado por essa liga, né? Porque hoje a CBF que gerencia tudo, mas a grana da CBF, quando tiver uma empresa privada por trás disso tudo, a CBF é uma empresa privada, mas eu digo, cara, uma empresa que... É que nem a Fórmula 1. A Fórmula 1 foi vendida para um grupo americano lá. O que os caras estão o que os caras estão ganhando de grana em cima da Fórmula 1 hoje é muito mais do que ganhou a antiga Fórmula 1. Os antigos administradores, se quem pode dizer assim. Vindo uma empresa para administrar de fato o futebol brasileiro, cara, vai ter... vai dar um nome, até vai dar um nome, igual assim, Premier League, né? A Espanha, La Liga, vai dar um nome para a Liga Brasileira, né? Brasil, sei lá. Não vai ser Campeonato Brasileiro, vai ter um nome, né? Vai ter um nome. Essa empresa vai querer ganhar muita grana. Ela vai querer ganhar muita grana. E para isso que vai estipular regras, o gramado tem que ser assim, a arbitragem não dá mais para ser desse jeito, os caras vão investir em arbitragem. Por mais que assim, eu lembro que há algum tempo atrás eu ouvi sobre isso. Os caras querem fazer uma liga, mas querem deixar a arbitragem, a CBF ainda é responsável pela arbitragem, então nada vai mudar. Se tiver uma empresa por trás, essa empresa vai assumir a arbitragem rapidinho. Porque assim, o gramado é bom, os times estão investindo, mas a arbitragem continua prejudicando o futebol brasileiro. Me dá essa porcaria, me dá isso aqui. A gente vai administrar agora. Eles vão comprar da CBF. Quanto você quer para me dar isso aqui? Quero tanto. Então me dá. Eu compro.
Eu compro porque é só isso que falta pro futebol brasileiro ficar mais profissional, se a gente pode dizer assim, né? Ficar aceitável para um europeu acompanhar, para um europeu assinar. Então eu acho que, cara, muito da melhoria que pode acontecer no futebol brasileiro passa por uma empresa mesmo, uma empresa capitalista mesmo, que vai, pô, quero ganhar muita grana com isso, eu vou distribuir isso aqui no mundo inteiro. Passa pela formação de uma única liga, né? Ah, na verdade é liga, de formação de uma liga. Hoje se fala liga, mas são dois grupos econômicos, se é que a gente pode dizer assim, né? Vamos para a última pergunta. Já falei demais, era para ouvir umas 3 perguntas, acabei só ouvindo só uma. Vamos para a última aqui, por último trecho. Cara, só pra falar em relação ao que o presidente acabou de falar, ele fala que existe um certo paradoxo, né, em relação a Vasco e Botafogo, de que no Campeonato Carioca eles querem uma divisão totalmente igual, mas pro Campeonato Brasileiro, pra Liga, eles querem uma divisão mais desigual, se é que pode dizer assim. Só que existe um paradoxo do próprio Fluminense também, né? Você quer dizer assim, o Fluminense no Campeonato Carioca foi por um lado de que tem que ser mais proporcional, mais desigual. E na Liga Forte, ele tá na questão da Liga Brasileira, ele tá no grupo dos que tem que ser uma divisão mais igual, né? Então, existe um paradoxo aí, só pra fazer esse ponto. É óbvio que ele falou, cara, se o Fluminense tá. Óbvio que o Flamengo tá ganhando mais, porque tem mais torcida, mas o Fluminense também tá sendo bem remunerado. Mas só pra pôr esse certo paradoxo também do próprio Fluminense, né?
Só para finalizar aqui, vou encerrar o podcast que a gente já está com mais de uma hora. Tá muito legal, assim. Eu ouvi a entrevista na íntegra, né? Ele vai falar sobre o assunto Maracanã. Cara, muito legal, muito show a coletiva, a entrevista do presidente Fluminense, Mário Bittencourt. Mas só para finalizar, né, a questão do rebaixamento, ele fala uma iniciativa que veio do Cruzeiro, só que curiosamente, né, para a questão dos rebaixados, o Cruzeiro usa o argumento de que a gente tem que se basear nas boas práticas, né? Das melhores ligas do mundo, mas na hora de dividir a grana, né? Cada um com o seu. Então, assim, o que fica muito claro é que a galera da Libra é a galera das equipes que tem as maiores torcidas, né? Das torcidas que tem mais engajamento, se é que a gente pode dizer assim. Não só em volume de torcedor que vai no estádio, mas o volume, né? A interação, talvez em rede social também. E os que estão na Liga Forte é os clubes que têm talvez menos torcedores, né? Não que isso tenha menos valor, isso é histórico, né? A quantidade de torcedores é por uma questão histórica, né? Dos clubes e também das televisões, de difundir, né? De transmitir jogos de equipes em outros estados do Brasil, né? E tudo isso, obviamente, é uma questão histórica. Agora, é, é, nesse aspecto é curioso de verdade, é curioso de fato, né? O que mencionou o presidente, que o argumento, né? A argumentação, e isso nem foi debatido com a galera da Liga Forte, né? Isso partiu de alguns clubes da Liga, eles levaram um ofício para a CBF que ela não rechaçou, né? Que ele falou, ele rechaçou logo de cara. Rechaçar é uma palavra muito forte. Não foi debatido, né? Eles deixaram para ser discutido à frente. Mas pelo que a gente tinha visto em algumas matérias, né? Os clubes da Série A todos aceitaram isso, entenderam como sendo algo positivo. Clubes da Série B também, da Série C. É óbvio que é um negócio muito delicado, muito complicado, porque envolve muitas séries, envolve muitos clubes. Mas eu acho que de uma forma geral, pelo que eu tinha visto as matérias na época, né? Houve um aceite interessante em relação ao assunto. Eu falei, isso mexe com muita gente, por isso a CBF manteve para depois. Mas é curioso o paradoxo, né? Que assim, para isso, para algum. É o tal do. Cada um olha mais pro seu, né? Cada um olha mais pro seu. Cara, assim, para isso me interessa, né? Para isso me interessa eu seguir as boas práticas das melhores ligas. Agora, na hora de dividir uma grana, tenho muita torcida, tenho muito engajamento. Isso não me interessa, né? Na hora de dividir a grana melhor. Então é isso, gente, ó. Que ficou claro é que a questão da liga ainda vai ter chão, né? Eu espero que aconteça, espero que todo mundo chegue num consenso. E é o que eu falei, para chegar num consenso não depende só de um lado, depende do outro também. Mas espero que isso aconteça. Acho que ainda tem muito chão pela frente. A gente sempre sabe. Pô, esse último trecho em que ele fala do rebaixamento, né, do número de rebaixado, fica muito claro de que é cada um querendo olhar só pro seu, né? Para mim me interessa isso aqui, para aquele outro ponto não me interessa, que lá eu não quero. Mas para rebaixamento isso me interessa. E por aí vai, né? O futebol brasileiro é assim. Não só o futebol brasileiro, né? Assim, todo mundo. Eu vou priorizar as minhas coisas, né? Isso é natural. Mas para que o bem comum aconteça, você vai ter que ceder aqui, você vai ter que... cara, vai ser um balanço delicado. E eu falei, se acontecer de fato, eu acho que vai ter que ter uma empresa querendo muito. E essa empresa vai ter que, né, usar muitos argumentos para ambos os lados de, ó, isso aqui pode ser bom para você, isso aqui pode ser bom para você, você pode ganhar muito, isso aqui você pode ganhar muito mais. Sim, vai perder, todo mundo vai perder um pouco. Todo mundo vai perder um pouco, mas quem vai ganhar é o futebol, né? Então é isso, gente. Ao finalizar, fica o convite aberto para vocês, TV Brasil, né? Esse programa No Mundo da Bola, presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Falei, cara, a entrevista está muito boa, ele fala sobre vários pontos. E mais pra frente está a questão do Maracanã. Eu acho bacana de vocês assistirem, então, acompanharem em relação ao que ele falou da licitação do Maracanã. É legal você entender. É óbvio que assim, isso é do ponto de vista do presidente do Fluminense, né? E é importante você olhar outros, você observar outros pontos de vista sobre a questão das ligas. É o que eu estou falando. Isso é o ponto de vista dele. É importante você também acompanhar o que defende os clubes que participam da outra liga, do outro grupo, né? Para entender outros pontos de vista, por que outros... E assim, o interesse que hoje, por exemplo, tem o Fluminense, pode ser que não seja o mesmo que tem o Fortaleza, pode ser o mesmo que não tem o Atlético Mineiro.
E a mesma coisa da outra liga. O interesse que hoje tem o Flamengo é diferente do que tem o Corinthians, é diferente do que tem o Palmeiras, né? Mas eles estão em grupos, eles participam desses grupos, né? Mas por isso que eu tô falando, é importante entender outros pontos de vista, porque cada um tá num grupo, beleza, mas às vezes o que eu quero com esse grupo é uma coisa diferente, né? Então é interessante você, se você puder, você acompanhar outros pontos de vista. A entrevista está muito boa, eu deixo o recado, faço o convite mais uma vez, assiste na velocidade normal, a gente acelerou aqui. Mas com isso eu fecho o podcast de hoje, tá? É isso. Que passou muito do horário, mas espero que vocês tenham gostado. Ótima semana para vocês. Forte abraço. Vai ter Recopa, hein? Vai ter Recopa. A gente vai acompanhar tudo. E amanhã a gente está de volta para ir falando, fazer o giro das notícias, o giro da rodada, mais coletiva para vocês, tá certo? Forte abraço, ótima semana e até amanhã. Tchau.